Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os 4 estágios do namoro. Aqui já vou explicar direto por que as pessoas se machucam quando terminam o namoro, quando o namoro é terminado para elas. Porque elas violam essas regras que aqui estão. Quando eu explicar exatamente o porquê isso acontece, porque não se deveria fazer tal e tal coisa, então fará sentido para vocês. Antes de falar exatamente do processo do namoro, nós vamos falar da moralidade do ato externo, porque todo o ato que nós fazemos, toda a ação moral, tem 3 componentes. O primeiro é chamado objeto, o segundo é a finalidade e o terceiro são as circunstâncias. Então o objeto diz o que eu estou fazendo, quais são os meios que eu estou tomando para chegar à finalidade. A finalidade é por que eu estou fazendo alguma coisa e tem as circunstâncias que também fazem parte do ato externo. A teoria do bem integral diz que todos esses 3 componentes precisam ser bons ou ao menos neutros para que o ato externo, o ato moral, a ação moral, seja boa. Se ao menos um desses 3 for mal, a ação não é boa, né? Não é integralmente boa, então logo ela não é boa. Ou seja, o que eu estou fazendo é mal. Então nós vamos observar mais propriamente com respeito ao namoro. Esse é o nosso objeto externo, nosso ato moral externo. Essa palavra é moderna, né? Namoro. Então as pessoas usam de forma como se fosse algo assim por diversão. Mas todos compreendem que aqui o namoro é o courte, o cortejo, que é um conhecimento a respeito da outra pessoa. Porque esse é o objeto. A finalidade é o matrimônio, e de uma forma bem específica, que nós vamos ver aqui. E as circunstâncias significam que há um processo específico para nós verificarmos se há virtude, se ambas as pessoas são compatíveis. Então não é se o outro é bonito, não é se o outro tem dinheiro, não é se o outro tem fama. O processo então do namoro existe para determinar se a outra pessoa tem virtude suficiente para ser uma boa esposa ou um bom marido. Então essa é a questão real. Porque se não fosse a respeito disso, não precisaria de processo. Bastaria seguir os apetites, né? Aquilo que é prazeroso e pronto. Era só você olhar a primeira moça bonita que passasse na rua e depois vão lá e se casam, né? Então, mais uma vez, o processo do namoro não é se a outra pessoa tem dinheiro, se ela é bonita, se ela é compatível. Essas coisas ajudam, não devem ser ignoradas, mas o principal é a virtude, porque é isso que vai determinar ali, o comportamento durante o matrimônio. A beleza vai passar, né, o dinheiro vem e vai, mas a virtude é o que fica. O que é a virtude, então? É uma série de bons hábitos. Ter virtude em determinada área me diz que é assim que essa pessoa provavelmente agirá em situações com as quais nos depararmos. E por que isso é importante? Porque se a pessoa não tiver virtude, ela não agirá de forma virtuosa depois do casamento. E vai ser difícil ter uma vida comum com essa pessoa. Então toda a finalidade do namoro é determinar se a outra pessoa tem virtude, para que seja possível viver em comum com ela, para que os filhos sejam bem criados e para saber se ela pode desenvolver bem os seus deveres de Estado. Quando isso tiver o seu lugar, que é o lugar principal, o romance, as outras coisas vão naturalmente acontecer. São Tomás diz que a honra é o reconhecimento de uma excelência. Então muitas pessoas, por exemplo, querem receber a honra de ser presidente, etc., mas não têm a excelência necessária para isso. Então essa honra que eles buscam é indevida. Também quando um santo é levado aos altares, nós ali estamos reconhecendo a sua excelência, né, as virtudes que eles tiveram durante a sua vida e aquilo que Deus fez neles. A honra é esse louvor que nós damos a outra pessoa, é um reconhecimento intelectual da excelência que a outra pessoa tem. E a excelência no ser humano se identifica com a virtude. Uma pessoa excelente por causa das suas virtudes. Uma das principais tarefas do pai, também do marido, é proteger a honra, principalmente da esposa e das filhas. Por isso que o rapaz que deseja cortejar, namorar uma moça, deve ir até o pai dessa moça e pedir a ele a licença para cortejá-la, para namorar com ela. Porque é dever do pai proteger a honra da sua filha. Então ele deve dizer o sim ou não ali e verificar, né? Estar sempre de olho ali se o rapaz é virtuoso, se ele protege, se ele tem condições de proteger a honra da sua filha. Porque quando o pai vai levar a noiva até o altar, ele vai conduzindo ali pela mão, pelo braço, e depois, ao entregar ao noivo, ele levanta o véu que está sobre o rosto dessa moça, significando ali, simbolizando a este moço, ao noivo, ao rapaz, que agora que ele pode ver o rosto dela, que ele tem a mão dessa moça, é responsabilidade dele proteger a honra dela. Ele pode contrair os direitos corporais com ela e logo terá direito sobre ela. Então está na estrutura do direito natural, da lei natural, que pertence ao pai fazer o julgamento final, se um homem pode se casar com seu filho. Isso independente da idade dela. E para isso ele deve se certificar que ele tem honra. Primeiramente, então, nós vamos ver na primeira fase, que é a amizade. Depois que ele verifica ali o rapaz que a moça tem as virtudes, em uma análise preliminar, é claro,
Então ele deve ir ao pai, ele conhecer a família e pedir ao pai, olha, tenho amizade com a sua filha há tanto tempo e gostaria de namorar com ela, quero cortejá-la, para verificar aí se nós podemos nos casar, né, se eu consigo me casar com ela. De acordo com a lei natural, o pai tem esse direito de negar ali. Se o pai diz não, então acabou. As pessoas ficam perguntando então, pode fazer isso no namoro? Isso é permitido? Isso não é? E a maioria das vezes são violações aí do sexto, do nono mandamentos. Então, se uma pessoa começa a se perguntar isso, ele não está olhando a honra da outra pessoa, né, da moça. Ele não quer proteger a virtude dela. Então, ele deveria terminar o namoro. Para fazer uma pequena revisão logo aqui no início, que é o namoro, né? A finalidade do namoro é o matrimônio de uma forma específica, que é conviver o suficiente com a outra pessoa para se verificar se ela tem as virtudes, para que ela possa bem educar os filhos, desempenhar os deveres de Estado, e para que seja possível ter uma vida comum com essa pessoa. O que é o amor? O amor é desejar o bem para o outro. E o primeiro estágio aqui do namoro é a amizade. A amizade, segundo Aristóteles, né, é um amor platônico mútuo, ou seja, é um amor platônico, um amor que não é romântico, que não busca a união física ali, né, dos corpos. Portanto, a base desse amor de amizade é a virtude. A base da amizade é a virtude. A verdadeira amizade é baseada na virtude. O namoro, portanto, consiste de 4 fases, ou de 4 estágios. O primeiro é a amizade, o segundo é o cortejo, ali, o namoro, o terceiro é o noivado e, por fim, o matrimônio. E se existem essas 4 fases, esses 4 estágios, existe um tempo para cada um deles, porque é necessário uma convivência com a outra pessoa para que você verifique se ela tem as virtudes. Antigamente, quando eram comuns os casamentos arranjados, essas 2 primeiras fases da amizade e do namoro não existiam por quê? Porque as famílias já determinavam isso, né? Elas viam-se, verificavam se ambos ali tinham as virtudes e arranjavam o casamento. Só tinha a fase ali de noivado, inclusive foi o Papa Inocêncio alguma coisa que introduziu esse tempo de espera necessário do noivado para exatamente verem ali se os dois são compatíveis, se eles conseguem se moderar com relação um ao outro. Né? O primeiro estágio, a amizade, deve durar ali de 3 a 6 meses, não pode haver afetos físicos. E a característica principal dessa fase é conhecer o caráter moral do outro. Então vocês vão estar ali entre as outras pessoas e vão conversando um com o outro, né? Claro, sem afetos físicos. Pode ver que o namoro está ali basicamente a mesma coisa. Então qual é a diferença da amizade para o namoro? A diferença da amizade para o namoro é principalmente a exclusividade. Então começa-se a ser exclusivo. Na amizade você considera ali várias pessoas como seus amigos e tem a base da virtude. No namoro você tem uma pessoa que você considera exclusivamente como um potencial noivo, né, um potencial marido, esposo. Tanto na amizade quanto no namoro não podem haver afetos físicos. E no namoro a pessoa vai continuar olhando se o outro tem um caráter moral, né, se tem virtude, mas vai olhar principalmente o homem com relação à mulher se ela consegue se submeter a ele, né, a sua liderança. E a mulher vai olhar se o homem consegue liderar. Nessas 2 primeiras fases, deve-se ter um total, um absoluto desapego da outra pessoa. E é por isso que as pessoas se machucam quando há ali um término, né, durante o namoro. Porque elas se apegam à outra pessoa. E isso se dá principalmente com relação aos afetos físicos. As pessoas seguram as mãos, elas se abraçam, quem sabe até se beijam. Então todas essas ações, a própria natureza desses atos são ordenados à união física. É como se você praticar a contracepção. E você fazer um ato que é destinado a uma finalidade e você não consegue consumar essa finalidade. Pelo menos na amizade e no namoro não se pode ali unir os corpos. Então esses atos geram reações químicas no cérebro que geram esse apego à outra pessoa, essa ligação, esse laço. E nesses 2 primeiros estágios não há nenhuma garantia de que a união ocorrerá. Então são atos diretamente contrários à justiça. Então lembrando da moralidade do ato. Né? São 3 circunstâncias. O que nós estamos fazendo, qual a finalidade e as circunstâncias. Logo, se um desses 3 componentes é mal, todo o ato é mal. Os sinais de afeto, portanto, na amizade e no namoro não devem existir. Porque isso vai também obnubilar o julgamento da outra pessoa. Né? Você vai sempre julgar a outra pessoa melhor como ela é, porque você está apegado a ela. Não vai ter clareza de julgamento para ver a virtude da outra pessoa. Os sinais de afeto só são permitidos e moderadamente no noivado, porque ele já tem uma promessa, né, diante do padre que vocês vão se casar. E moderar esses sinais de afeto é ainda mais difícil do que não ter nada. Qual é a diferença principal então entre a amizade e o namoro? A diferença entre o cortejo, ali, o namoro e a amizade é o início da exclusividade. Ambos deixam as considerações de outras pessoas de lado para considerarem exclusivamente aquela pessoa como possível esposo. Eles devem então passar mais tempo juntos, mas sempre à vista de todos. Porque, novamente, deve se proteger a honra da outra pessoa e também não se expor a ocasião ali de pecado. O pai da moça, portanto, deve estar mais atento ao trato do moço para com ela, para verificar principalmente se ele vai autorizar o noivado.
Tanto na amizade quanto no namoro deve-se ter um desapego absoluto da outra pessoa, e quando se viola isso, quando se viola essa lei natural, a justiça aqui, você machuca a outra pessoa. Passado o tempo de amizade, ali de 3 a 6 meses, você verificou, olha, realmente essa moça aí é virtuosa, vou pedir ela em namoro. Então você vai até a casa da família, né, da moça, convive ali com eles para saber se que você se casa com a família. Né? E se decidir assim, pede o pai, e o pai autorizando, você pede a moça em namoro. Ela pode não querer também, tá? Ela tem vontade. Até nos casamentos arranjados, as duas partes podem dizer não. Passado o tempo ali de namoro, de 3 a 6 meses, mais uma vez, desapegado absolutamente da outra pessoa, porque nessas duas primeiras fases a pessoa pode sair a qualquer momento. Essa moça tem todas as virtudes necessárias aqui, mas ela é loira, né? Eu prefiro morenas. Não tem problema, né? Não se tem nenhuma promessa aqui, né? Por isso não se deve ter nenhum afeto físico. Essa pessoa aqui tem todas as virtudes, mas ela gosta muito de sair para pescar no final de semana, e eu prefiro ficar em casa lendo livro. Bom, você consegue tolerar isso? Vocês vão se dar bem com isso? Passado o tempo então de namoro, você viu que ela tem as virtudes, que ela consegue se submeter às suas decisões, você, moça, viu que ele é virtuoso, que ele consegue liderar ali, você consegue submeter também à sua liderança. Então o rapaz vai até o pai e pede para que ele possa se casar com a moça, vai pedir a mão dela em casamento. O pai, então, se ele disser não, acabou. Não, você não tem virtude suficiente. Bom, muitas mulheres, muitas moças não vão se submeter a isso, e muitos pais não vão exercer essa autoridade, mas ele tem essa autoridade. O pai, então, autorizando, você deve pedir à moça, e quando ela disser sim, vocês ainda não estão noivos. Não se pode começar a ter afetos físicos ali. Então, por isso que muitos já preparam o padre ali do lado, né, após a missa, enfim, e já deixa o padre pronto. Então, assim que ela diz sim, então, quer casar comigo, sim, então vai e leva o padre abençoar o noivado. Aí sim estão fazer uma série de promessas ali a se casar. E por causa dessa promessa, então, eles podem moderadamente mostrar sinais de afeto. Abraço, né, aperto de mão, etc. E aqui é a parte mais difícil, né? Eles conseguem se moderar em relação um ao outro. A moça então vai olhar se o rapaz consegue negar-se a si mesmo por causa dela. E o rapaz é a mesma coisa. Eles vão se ajudar mutuamente nisso, vão passar a rezar mais, né, juntos, e olhar mais perfeitamente com relação à virtude. Mas a principal coisa a ser observada é isso, se eles conseguem se moderar um com relação ao outro. Por quê? A principal dificuldade que os casais enfrentam no matrimônio é essa falta de moderação. Eles não conseguem se moderar com relação um ao outro. O noivado então deve durar de 3 a 6 meses também. E passado o tempo, né, já marcado ali o matrimônio, ambos vão e se casam. O matrimônio dura até a morte. Aí aqui os afetos físicos, né, tudo de acordo com a lei natural, de acordo com o sexto mandamento. Mais uma vez, durante o noivado eles vão desenvolver as virtudes de forma conjunta. E como o amor é desejar o bem do próximo, se o amor for baseado na virtude, então eles vão se amar por causa das virtudes, mais do que pela aparência. A beleza, ela precipita o nosso julgamento. Então nós julgamos sempre melhor do que ela realmente é, do que a pessoa realmente é. Por isso nós precisamos passar disso, deixar isso de lado, deixar a consideração da beleza dela de lado. A beleza passa, é o que diz a Escritura, a beleza é enganadora. Precisamos deixar isso de lado para julgar corretamente. Chegando ao final, nós temos uma revisão aqui. Né? Quais são os 4 estágios do namoro? A amizade, o namoro, o noivado e o matrimônio. A finalidade dos estágios do namoro é verificar a virtude da outra pessoa. Se ela vai conseguir educar bem a prole, se ela vai conseguir desempenhar bem seus deveres de Estado, se vai ser possível ter uma vida comum com relação a essa pessoa. A virtude é uma série de bons hábitos que vai me dizer ali como aquela pessoa muito provavelmente vai agir em situações semelhantes. Então, tendo uma amizade, você conhece o caráter moral da outra pessoa, vai conviver com a família dela, pede o pai para namorar com a sua filha, né? O pai autorizando. Se ele não autorizar, acabou. Se ele autorizar, você pede ela de namoro. Passada essa fase de 3 a 6 meses, começa-se o namoro então. No namoro, ambos vão continuar observando se um e o outro têm virtude. Ele vai olhar se ele quer tolerar os defeitos dela, né, se não for nada grave. Vai observar se a vida comum será possível. Nesses 2 primeiros estágios, nada de afetos físicos, sinais de afeto, segurar mãos, abraçar, nada. Porque precipita o julgamento, porque é contra a justiça, porque esses atos geram reações químicas no cérebro que são ordenados à união dos corpos, e é como praticar então a contracepção nesse estágio. Passado ali 3 a 6 meses, você viu que ele consegue liderar, ele viu que ela consegue se submeter às suas decisões, à sua liderança. Ele vai até o pai e pede para se casar com a moça. Se ele autorizar, o rapaz então ele pede a moça em casamento, e se ela disser sim, eles vão até o padre, para o padre realizar o rito do noivado. O padre realizando o rito do noivado, eles estão noivos. Eles podem mostrar sinais moderados de afeto, né? Nada que leve o outro a pensar ou sentir algo contra o sexto mandamento. E eles vão observar, principalmente, se conseguem se moderar com relação ao outro, se conseguem se negar em benefício do outro.
e vão desenvolver as virtudes conjuntamente, porque quando se casarem, eles vão amar o outro por causa das suas virtudes, e vai ser uma base muito mais sólida para o matrimônio feliz. Né? E se casando, então podem se unir ali fisicamente, fazendo tudo o que não for contrário à lei natural, que não violar o sexto mandamento. A finalidade principal do matrimônio é gerar e educar a prole. E a finalidade secundária é o remédio para a concupiscência, né? O conforto mútuo dos esposos. Entregue-se sempre à oração, né? Ela, principalmente a Nossa Senhora, ele, claro, também Nossa Senhora, mas também a São José. Tenham diretores espirituais que possam guiar, né, e ajudar nessa decisão. E realmente, seguindo esses estágios, seguindo o que a lei natural diz a esse respeito, Deus abençoará a união e os dois chegarão ao céu com a graça de Deus. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.